Boa tarde, caros alunos. Mais um encontro com a história, né? A gente está, desde o início, na unidade 3, a gente está vendo, né, a questão desses primeiros contatos, desses agrupamentos humanos, né? Vimos na unidade 1, prosseguimos para a unidade 2, né? Registro desses primeiros agrupamentos humanos, e agora na unidade 3 a gente vai dar continuidade sobre esse desenvolvimento desses grupos humanos. Tá, nessa unidade 3, o tema 3, a gente vai em busca dos mais antigos habitantes do Brasil, né? A gente vai ver como esses habitantes viviam, o modo de vida deles e como ele se originou, que é isso que a gente vai entender nesse tema 3. Como falei, né, antigos habitantes do Brasil, os primeiros brasileiros, ou seja, o ambiente brasileiro pré-histórico, né? A gente vai ver esses primeiros pré-históricos brasileiros, né? A localização dele, a origem, todo com uma forma de entender, né? E a partir daí foi dividido em quatro tópicos, né? Para a gente ver, né, esse desenvolvimento dessa origem, né? Desses contatos, desses primeiros pré-históricos brasileiros. Então, existe muita discussão sobre isso, né? Desse povoamento territorial brasileiro. Até no momento é aceito pelos cientistas ou pesquisadores, arqueólogos, que pelo menos 12 mil anos atrás, o território brasileiro, que hoje corresponde ao Brasil, era ocupado por pequenos grupos de caçadores e coletores, que descendiam de populações que chegaram à América pelo noroeste do continente. A partir daí, esse ambiente encontrado pelos primeiros brasileiros era também muito diferente do atual. Tinha área de florestas reduzidas, predominava também uma vegetação rasteira e clima seco e mais frio. Esses grupos humanos dividiam seu território com outros animais como preguiça gigante e tigre-dente de sábio, que estavam realmente na megafauna, né, da América, que depois desapareceram por fim da Era Glacial. Com tudo isso, além disso, esses primitivos brasileiros, né, viviam principalmente em habitação em céu aberto ou em abrigos sobre rochas e às vezes em cavernas. Nos paredões dessas cavernas rochosas, eles costumavam pintar cenas de vida cotidiana em figuras de animais e de pessoas. Também eles começaram a produzir e confeccionar artesanatos de pedras e de anzóis feitos de ossos, além da descoberta de conchas perfuradas que indicava que tais povos praticavam caça, pesca e coleta. Os mais antigos vestígios da agricultura do Brasil, né, aproximadamente 7 mil anos atrás, foram encontrados na região amazônica. Esses agricultores brasileiros pré-históricos, eles sobreviviam de algumas culturas. Essas culturas seriam milho, algodão, feijão e mandioca para a sobrevivência dele. Saindo dali, a gente vai ver um pouco da descoberta arqueológica, né? Como foi que esse cientista, pesquisador, arqueólogo Walter Neves conseguiu, né, fazer esses primeiros contatos com esse registro, né, arqueológico, né, do Brasil. Tudo começou pela Lagoa Santa. O estudo desses esqueletos humanos no Brasil pré-histórico teve início, né, no século XIX, com escavações nas grutas de Lagoa Santa, localizadas no estado de Minas Gerais. Lá foram encontrados ossos de animais já extintos, ponta de lança, machado e, além disso, ossada de 30 humanos. No século XX, novas expedições foram feitas, né? Levaram à descoberta do primeiro crânio feminino, né? Aproximadamente 11.500 anos atrás. Ao examinar na década de 1990, o pesquisador Walter Neves, como falei anteriormente, né, nomeou o crânio de Luzia em homenagem a Lucy, né, a primeiro fóssil, né, feminino encontrado na Etiópia, no continente africano. A partir daí, quando ele batizou o crânio Luzia, fizeram o quê? Fizeram uma reconstituição científica, né, do rosto da Luzia, que revelou traços muito parecidos com os atuais africanos australianos, né, os aborígenes, né, distinto desses traços dos povos que originou, né, a questão do mongolídeos, dos mongolídeos, né. Com base nesses estudos científicos, alguns pesquisadores concluíram o seguinte: que havendo duas levas migratórias diferentes na Ásia e direção à América, ambas pelo Estreito de Bering, que vimos lá no tema 1, né, que foi uma hipótese, uma teoria, e a outra antiga de origem não megalóide, que foi outra mais recente de origem realmente megalóide. Esses últimos
povoadores seriam os ancestrais dos indígenas americanos. Então, essas hipóteses, né, desses pesquisadores levam em conta, né, esses registros já falados, né? A partir daí, o pesquisador Walter Neves, né, examinou o crânio de Luzia e fez uma reconstituição desse rosto, né, para conseguir. Mas até então, ele não conseguiu identificar a pele, a cor da pele da Luzia, né? Nos seus estudos científicos, ele falou bem claro sobre isso. Ele fez e colocou a semelhança entre esses africanos e australianos. Porém, né, ele nunca conseguiu identificar a cor realmente desse fóssil da Luzia encontrado na Lagoa Santa. Boqueirão da Pedra Furada. Né? Eu acho que isso aí a gente vimos lá no tema 1 que eu citei, né? Que foi uma pesquisa dessa grande arqueóloga, né? Neide Guido, né? Essa pesquisadora, doutora, formada na França, nascida em Jaú, em São Paulo, né? Então a gente vai ver um pouco de novo, né? Sobre essa questão desse boqueirão da Pedra Furada, né? São Raimundo Nonato, na década de 1970, escavações do sítio arqueológico no Boqueirão da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no Piauí, levaram à descoberta de centenas de artefatos de pedra lascada e pedaços de carvão vegetal. Esse sítio arqueológico abrigava paredes rochosas cobertas mais de 1.000 pinturas e gravuras, né, rupestres, né? Vocês se lembram lá que eu falei anteriormente que esses primeiros habitantes que moravam em cavernas, eles começavam a pintar nessas cavernas, nessas pedras, né, figuras de animais e também de pessoas. A partir daí, esses objetos ali encontrados, segundo a arqueóloga Neide Guido, né, teria sido produzido por grupos humanos que mais de 50 mil anos atrás. Por vários estudos levam a crer que esses objetos de pedras e pedaços de carvão podem ter sido resultado, desses vestígios encontrados ou de incêndios florestais, assim eles, né, não provocados em territórios, né, que já havia habitação desses seres humanos num período tão remoto, né? Tudo isso é questão da comprovação, né, da pesquisa na Guido, que eu citei muito lá no tema 1, né? Por conta desse povoamento, né, que essa pesquisadora lutou até conseguiu comprovar seus estudos científicos que existia já, né, esses habitantes no Brasil, ou seja, principalmente no Piauí, onde é hoje um parque realmente arqueológico. Os povos dos sambaquis, né? Esses povos dos sambaquis, né? Com degelos, muitos povos americanos se instalaram perto de rios, lagos e mares à procura de alimentos aquáticos. Nesse local foram encontrados grandes montes formados de acúmulo de restos orgânicos e de conchas. Esses levados foram chamados de sambaquis. Então, por isso que é chamado de povos sambaquis, que moravam, né, nessa proximidade dos rios, de lagos e mares. A partir daí, muitos sambaquis foram encontrados no Brasil, principalmente nas regiões do Sul e Sudeste. Neles foram achados artefatos, restos de fogueiras, né, adornos e ossos humanos e de animais. Alguns desses montes chegaram a atingir 30 metros de altura e 400 metros de comprimento, que era o formato, né, dessa região onde era localizado, né, esses sambaquis. É possível que esse sambaqui fosse um local preparado para enterrar os mortos, depósitos oferecidos. A partir daí, explicaria esses esqueletos humanos, né, descobertos nesses locais. Nessas presenças protegidas por cerca desses fósseis, né, rituais funerários, começou a ter a presença também de vários sambaquis que não foram encontrados em sinais de sepultamento. Também é possível também que esses montes servissem de plataforma sobre as quais aqueles que constituíram as moradias, ou seja, isso tudo é uma hipótese, né, de pesquisadores que leva a crer por conta dessas ossadas humanas localizadas nessas conchas, né, e nessas aproximadas, nessa localização de rios e mares. Aí é uma imagem da presença desse, como eles faziam esse monte elevado de sambaquis, né? Que era perto dos rios e mares, né? A formação da construção desse local, né? Por isso que era chamado povos de sambaquis que moravam próximo, né? Essa região. Então, bons
estudos, né? A partir daí a gente teve uma parcela sobre a questão dos primeiros habitantes no Brasil, vimos, né, como eles viviam, a moradia deles, né, como eles sobreviviam com a agricultura, a questão do cultivo e algumas pesquisas arqueológicas que levam, né, a fundamentar, né, o registro desses povos no Brasil. Então, bons estudos, até a próxima aula.